Alô, sextou, meu povo! Olha o Brasil, gente, em Minas no ar. Hoje vale tudo, até camisa de malha. Hoje vale tudo, até camisa de... Quer dizer, vale tudo não, né, ô Amaral? Lady Gil não, né, Amaral? Amaral, meu irmão Amaral, tá lá em Divinópolis. Amaral Júnior, que foi o cara que segurou o microfone e que chegou o microfone na boca do Gil, quando ele perguntou, e aí, Gil, vale tudo? Aí o Gil falou, só não vale, que eu não posso falar aqui, né? Grande Amaral Júnior. Então é o seguinte, a gente chegando com mais uma edição, como o sexto hoje vale tudo, hoje liberaram trabalhar de tênis, de bermuda, tô de bermuda aqui, tênis, bermuda e camisa de malha. Então hoje vale tudo, iniciando mais uma edição, fechando mais uma semana, com mais uma edição do Brasil, gente, Minas, e a gente vai mostrar que aumentou em 30% o número de motoristas que avançam o sinal vermelho nas ruas e avenidas de BH. Nós temos que contextualizar, vamos ver sobre isso daqui a pouco. A febre maculosa preocupa as autoridades, principalmente em Contagem, na Grande BH, e os carroceiros entraram na campanha. Vamos falar desse assunto, aliás, né, interessados diretos. E a polícia passa a contar com um novo equipamento para acelerar a identificação dos corpos na tragédia de Brumadinho. São alguns dos assuntos em destaque desta edição que está no ar, são 4 horas e 2 minutos. Vem cá, todos os dias no início do programa eu falo aqui da importância de ter a parceria com você que está aí na sua comunidade. Todos os dias a gente coloca à sua disposição o Bandzap que está aqui em cima, 997727663. Esse Bandzap está aqui porque ele quer receber, nós queremos receber através dele, sua denúncia, sua reclamação. Você que está aí no bairro, de repente se sente mal assistido, principalmente pelo poder público, mas precisa de voz, precisa de um espaço. A sua reclamação precisa de um destaque, então manda para cá, 997727663. Nosso Bandzap está à sua disposição. Se a sua denúncia vem com foto, ótimo. Se vier com vídeo, melhor ainda. Então conte com a nossa parceria, com a parceria com a Band, porque a gente pode te ajudar a resolver o problema. Todos os dias nós recebemos aqui inúmeras denúncias. Obviamente que não dá para a gente resolver todas, mas boa parte delas se tornam matérias que vão para o ar, e aí a gente cobra e os problemas são resolvidos. Então, simbora nessa parceria com o meu Bandzap aqui à sua disposição, 997727663. Então, a gente fazendo essa dupla e, obviamente, que fica fácil para todo mundo, né? Você nos passa, a gente te ajuda a resolver e fica bom para todo mundo. Aliás, falando em denúncia, o número de motoristas flagrados ao avançar sinal vermelho aumentou mais de 30% aqui na capital nos 3 primeiros meses do ano, em comparação, claro, com o mesmo período do ano passado. Além da infração gravíssima, o motorista que avança o sinal vermelho pode colocar muitas vidas em risco. Marcelo Silveira conta agora na tela da Band, veja. Não é difícil encontrar pelas ruas de BH um motorista que dá aquela aceleradinha quando o sinal está no amarelo. É verdade. Já? Já. Conseguiu passar a tempo? Sim. O problema é que muitos destes motoristas que aceleram acabam passando o sinal vermelho. Quando está embananado lá o cruzamento, é quase impossível, porque o problema é igual, você fica ali em cima da faixa, se você passar metade do carro, tiver um coisa de avanço, você é multado, mesma coisa, né? Então, você vai ou então acaba de tampar a faixa de pedestre, aí é mais difícil. Passar no sinal vermelho, infelizmente, está mais frequente que em anos anteriores. De acordo com o Detran, em Minas, houve um aumento no número de avanços de semáforos. Só nos 3 primeiros meses deste ano, foram 29.153 registros contra 22.089 casos flagrados no mesmo período do ano passado. Uma diferença de quase 32%. Ao contrário do que muita gente pensa, passar no sinal vermelho durante a madrugada pode dar multa sim. O motorista está livre de alguma autuação apenas em 2 situações. Uma delas é se passar no sinal amarelo quando estiver piscando de forma intermitente. E a outra é passar entre meia-noite e 6 da manhã no sinal vermelho mesmo, mas em alguma situação de risco. Se tivesse, por exemplo, sofrendo um assalto. A pessoa
pessoa tem que obedecer ao tempo de vermelho. Se ela, por um acaso, passar por um momento de insegurança, de realmente ter um assalto, alguma coisa assim, a imagem vai nos fornecer essa situação. Então, a gente consegue detectar o que aconteceu. Durante o dia, se o motorista precisar dar passagem a algum veículo de emergência, ele também não tomará nenhuma multa ou autuação. Em decorrência de uma ambulância ou de uma viatura de corpo de bombeiro, de uma polícia que estava pedindo caminho. É a única situação que a pessoa realmente pode avançar o tempo de vermelho. Avançar o sinal vermelho é considerada uma infração gravíssima. Gera 7 pontos na carteira e uma multa de R$ 293,47. Sem contar que põe em risco a vida de outros motoristas e dos pedestres. Tem que ficar atento, é claro. Tem uns que não, né, são imprudentes demais. O sinal está piscando, já quer passar sem o sinal está fechado, é perigoso, né? Ah, mas isso acontece demais, acontece demais. A gente flagra essas cenas aí diariamente em todas as regiões da cidade. Por que eu disse que tem que contextualizar no início da chamada dessa matéria? Porque vamos e convenhamos. Numa madrugada, em alguns cruzamentos, obviamente que é perigoso ficar parado. E não é em todos os cruzamentos que existe o amarelo piscante aí durante a madrugada. Então, por isso que eu disse que em alguns casos a gente precisa entender, em outros não. Alguns ultrapassam, furam o sinal vermelho, porque de fato são irresponsáveis. Para ganhar 30 segundinhos ali num compromisso que tem. Agora, durante o dia, acelerar, inclusive o sinal amarela está muito longe do sinal e acelera. Em alguns cruzamentos, a gente sabe que tem as câmeras, né? E os radares. Aí mexe no bolso do sujeito. Vai ganhar 30 segundinhos e perde muito mais que R$30, né? E além dos pontos na carteira. Então, na madrugada, em alguns cruzamentos, eu confesso que às vezes nem eu fico parado. Chego, dou uma conferida, tal. Primeiro eu fico conferindo quando eu paro, dependendo do horário e dependendo do lugar. Eu vejo que vem uma moto, eu já fico louco. Pezinho no acelerador ali e tal. Mas é um risco muito grande em alguns cruzamentos, né? Convenhamos. Então, nas madrugadas, eu até acho que um estudo é válido. Em alguns cruzamentos de madrugada tem que meter o amarelo piscante mesmo e nem todos têm, porque não dá para parar. Agora, durante o dia, com trânsito movimentado, e aí o sinal tá lá, amarelo, o cara tá longe, o cara acelera, é uma irresponsabilidade muito grande. E aí quando flagra no cruzamento com radar e o radar dá aquela piscada e o cara passa no vermelho, eu acho uma delícia. Né? Espera, dá uma segurada, você coloca em risco de fato a vida de um pedestre ou outro. O sinal estava vermelho, eu fui atravessar, o carro pimba, né? Então, na madrugada tem que ter o amarelo piscante. Agora de dia tem muita gente avançando o sinal por pura irresponsabilidade. 4h09. Senhores, quase 330 mil indenizações foram pagas pelo seguro DPVAT no ano passado em todo o país. As principais vítimas dos acidentes são os motociclistas jovens. Minas Gerais é um dos estados que lideram os pagamentos aos acidentados. É o que você vê agora aqui. Aliás, peraí. Tem gente que por vezes tem direito ao seguro DPVAT e não sabe. Então preste atenção porque você pode ser um desses. Veja aí. O Jonathan, de 28 anos, quebrou o tornozelo depois de um acidente de moto e vai precisar fazer uma cirurgia. O motoboy vai passar pelo menos 5 meses afastado do trabalho. Nós sai correndo, né? Velocidade. Para só dar uma olhadinha rapidinho na esquina, quase não para, arrisca a vida nossa, dos outros. Sem dinheiro agora, sem entrega, moto estragada. É o prejuízo que nós temos. Em 2018, o seguro DPVAT pagou 328 mil indenizações entre motoristas, motociclistas e pedestres envolvidos em acidentes de trânsito.
número 15% menor do que no ano anterior. A moto se mantém como o veículo que mais se envolve em acidentes de trânsito e os jovens seguem como as principais vítimas. Dos mais de 190 mil condutores indenizados pelo DPVAT no ano passado, metade tinha entre 18 e 34 anos de idade. 62% deles pilotavam motos. Enquanto os automóveis registraram 20 mil benefícios pagos, as motos somaram quase 129 mil indenizações destinadas aos jovens, cerca de 6 vezes mais. Este perfil também concentra a maioria dos benefícios pagos em acidentes fatais e indenizações por invalidez permanente e reembolso de despesas médicas. O jovem, especialmente, ele tem aquele ímpeto de dirigir. Muitas vezes isso leva à imprudência, tem o problema da ingestão de álcool, o problema da velocidade, que ele às vezes não obedece esse limite de velocidade. É fundamental que houvesse uma conscientização, uma educação para o trânsito já a nível de escolas, a nível desde a infância. Então ele não tem aquela formação educacional, aquela consciência para o trânsito. Imprudência que deixa os seguros privados de veículos mais caros. Como o jovem tem esse ímpeto, ele às vezes tem uma predisposição a desrespeitar mais as leis, então o seguro acaba ficando mais caro para essa faixa etária e o que leva também à sobrecarga no serviço médico. Tem direito ao DPVAT qualquer pessoa que se envolva em acidente de trânsito, seja ela condutor ou pedestre, independentemente da culpabilidade pela ocorrência. São 3 coberturas: morte, invalidez e reembolso de despesas médicas. É possível consultar na internet os locais para solicitar os benefícios e a documentação necessária. O pedido pode ser feito até 3 anos após o acidente. Bom, eu acho que ficou muito bem explicado aí para todos vocês, né? Você se envolveu num acidente, procure informação com um especialista, né? Porque você pode ter direito ao seguro DPVAT e não está nem sabendo. E durante 3 anos você ainda pode entrar com esse, entre aspas, processo para receber o seu seguro DPVAT. Então fique atento. Tem gente que não sabe, preste atenção. Tem gente que não sabe que tem direito ao PIS. E aí o dinheiro fica lá e aí volta para o governo. Tem gente que não sabe, se envolveu em acidente e não sabe que tem direito ao seguro DPVAT. De repente ficou afastado um tempão. Por exemplo, um piloto da moto, o cara atropelou de moto uma pessoa. Os 2 ficaram afastados do trabalho. Os 2 têm direito. Então informe-se com um especialista, tá? Porque, se bem que na internet tá muito fácil descobrir, nós temos aí também, você tem a condição de ver essa matéria, né, no nosso site e tal, para você se informar. Mas procure um especialista e informe-se, porque você pode ter direito ao seguro DPVAT e nem sabe. Está lá esperando o dinheirinho e você não está sabendo. Se envolveu num acidente de trânsito, entre em contato com um especialista e vai receber o seu seguro. 4h13 agora. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos anunciou novo reajuste na tarifa do metrô de Belo Horizonte, que começa a valer a partir do próximo domingo. Ah, papai. Não consigo não. Parece que vocês fazem isso para me fazer raiva, sabe? Parece que vocês fazem isso para me fazer raiva. Eu estou esperando até hoje aqui o nosso senador Carlos Viana para explicar todo esse processo em que ele participou e que elevou até mais do que se esperava os preços das passagens. Mas, na verdade, ele participou desse processo porque ele propôs o escalonamento do aumento para chegar onde essa porcaria dessa CBTU aí está querendo. Porque esse trem aí é uma porcaria, nós temos o quilômetro mais caro do Brasil, não temos ainda, mas vamos chegar ao final desse ano, porque o processo está escalonado, né? Então até março do ano que vem, isso aí vai subir um absurdo de 100 e tantos por cento, vai subir e vai chegar, e nós vamos chegar a ter o quilômetro mais caro do Brasil, essa porcaria aí de trem, de superfície, que chamam de metrô. O bilhete passa de R$ 2,40 para R$ 2,90. De acordo com o cronograma de aumento da CBTU, até o fim do ano, a tarifa vai chegar a R$ 3,70 e até R$ 4,25
até março do ano que vem. Nossa, sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de poder falar tudo que eu penso, mas lamentavelmente eu não posso. Mas não é que eu não posso, que a minha chefe aqui fala para eu não falar, que meu diretor-geral Bernardo Teles fala para não falar, não é isso não. Aqui na casa nós temos uma liberdade muito grande, obviamente que sabemos o campo minado, onde a gente deve pisar e até onde a gente deve ir. Todos nós sabemos. Eu nunca fui pautado sobre, ó, você tem que falar isso, você não pode falar aquilo, nunca, nunca. Mas eu tenho muita vontade de falar o que eu penso sobre isso aí, mas lamentavelmente, em respeito a você que está do outro lado, eu não falo, porque eu não consigo medir as palavras e ter aqui um discurso equilibrado para falar dessa porcaria que vocês estão assistindo aqui ao lado. E outra coisa, seria muito cômodo, né, estarmos aqui tentando explicar através de planilhas o porquê desse aumento. Ai, tantos anos sem aumento e por isso. Tantos anos sem aumento e nesses anos que não aumentou, o que nós tivemos de investimento? Agora que está aumentando e ao final desse ano, até março do ano que vem, isso vai chegar a 4 e quanto, André? Me repete aí que eu não gosto nem de guardar essas coisas. 4,25 até março do ano que vem. Então eu pergunto mais uma vez, nesse período que não teve acréscimo, que não teve aumento no valor, qual investimento foi feito? Então, honestamente, né, nós precisamos entender que esse sacrifício que pedem, ele precisa ser de todos. Aí pede para o sujeito não usar tanta energia porque é caro, não usar água porque é finita, vamos economizar porque não é hora de gastar. Aí vem um economista que diz, cuidado nos seus custos, você não pode gastar. Mas gastar o quê, meu filho? Não tem dinheiro. Aí os caras você tem que economizar aqui, tem que cuidar ali, faz sua parte aqui. Mas aí o sacrifício parte do povo. Mas os caras que são os donos do Viumetal, os caras que são, por exemplo, os donos dos consórcios, né? As pessoas que no final das contas ganham com esse trem de superfície, que é uma porcaria que nós temos aqui em Belo Horizonte, essas pessoas, que sacrifício essas pessoas estão passando? Numa época de crise em que estamos com quase 14 milhões de desempregados, em um ano eles concedem um aumento absurdo de 135% para esse trem de superfície aqui. Mas o problema é que eu estou sentindo que há por parte do povo um processo de hipnose. Parece que o povo está hipnotizado, não sabe da força, sabe? Então, passa a aceitar tudo e entender que você tem que fazer a sua parte. Você precisa fazer a sua parte. E fazer a sua parte é receber essas pancadas e aceitar, porque um dia Deus vai te ajudar. Não, meu querido, não é assim que funcionam as coisas. Então eu gostaria muito de falar, mas lamentavelmente eu não posso. Eu não tenho equilíbrio. Mas isso aqui é um tapa na cara do povo mais uma vez. E o que eu espero dos homens públicos é que eles comprem a briga do povo. Viu, Carlos Viana? Você sabe o quanto eu te respeito. Falei com você aqui na redação. Você como senador da República, respeitado, inclusive por mim. Essa briga aqui você tinha que comprar pelo povo e para o povo, cara. Não é para CBTU, não. Porque na queda de braço, mais uma vez, a empresa saiu vencedora. E o povo perdeu, mas perdeu feio. Então, como sei que está cheio de futriqueiro aí assistindo, pode contar, grava aí com o celular, mostra para o Carlos Viana. Eu gostaria de trazê-lo aqui para ele tentar me explicar, me convencer quais os critérios que foram adotados. Critérios, no mínimo, razoáveis, que dão razão para esse aumento, é só isso. Só não vale aquele critério de que há muitos anos sem aumento.
aí eu vou contrabalancear com o argumento de que são muitos anos sem investimento. Vocês estão de brincadeira com o povo, viu? Vocês estão de brincadeira com o povo. Quantas estações novas nós tivemos nesse período aí? 1 quilômetrozinho a mais só em alguma linha. Isso que eles chamam de metrô, que para mim é trem de superfície, leva o quê a que lugar? Tinha que ter uma estação baixando lá no Mineirão, uma outra baixando lá em Confins, não é não? Chega aonde? Vai para onde? Leva o quê? De onde para onde? Ah, não, gente, vamos para o intervalo. Sério mesmo, 4h20, sabe? Sexta-feira não é dia de sofrer raiva, mas a gente lamentavelmente acaba sofrendo, né? Porque eu espero que os homens que foram eleitos pelo voto popular lutem pelo povo e não contra o povo. É só isso. 4h21. Até já. Ai, papai! Eu estava falando com os meninos aqui, quando eu falo de uma linha até Confins, não é porque eu acho que lá em Confins, para levar os passageiros para Confins, não, mas também, né? Imagina uma linha, vamos dar um exemplo, a grosso modo aqui, uma ideia bem idiota, mas só a grosso modo. Você pega uma linha aqui, região Centro-Sul até Confins, né? Você pega aqui, passa pelo centro, vai rasgando ali no vetor norte, imagina a sua cidade administrativa e vai que vai, aquele monte de cidades ali para o lado de Confins, é muita gente que faria uso. Vespasiano, ali tem mais o quê, hein? Lagoa Santa, enfim, várias outras cidades próximas, né? A própria cidade também ali, Confins, né? Confins mesmo. Quer dizer, Pedro Leopoldo que está do lado, São José da Lapa e tal. Então você teria muita gente, mas só que os caras querem aumentar, ganhar o seu dinheiro e não querem investir. É assim, é assim. Vocês viram alguém levantando a voz aí para o povo? Eu não vi. Se alguém levantou, então desculpa, porque eu peço desculpa se eu errar. Como eu vou pedir daqui a pouco para a ArcelorMittal. Daqui a pouco. Eu não vi ninguém levantando a voz para defender o povo nessa sair do trem de superfície. Ninguém. Deputado federal Aécio Neves, do PSDB, se tornou réu nas investigações da Lava Jato. A decisão é da Justiça Federal de São Paulo, que considera o político suspeito por corrupção passiva e tentativa de obstrução judicial. A denúncia foi feita pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot. As investigações partiram das delações de Joesley Batista, do grupo JF, que diz ter pago R$2 milhões ao deputado. Também são acusados de corrupção passiva a irmã do senador, Andréa Neves, um primo dele e um assessor parlamentar. Em nota, a defesa de Aécio Neves alega que agora que o deputado é réu, as investigações vão mostrar que ele foi vítima de uma ação criminosa de Joesley Batista. Eu fico daqui pensando como são honestos, todos eles. Todos negam, todos, sem exceção, todos negam. Só que uns têm mais prestígio que outros, né? Aí uns vão para o pau da goiaba, vão para o chilindró e outros ficam aí soltos, como se nada, como se nada. Uma justiça que é muito operante para um lado e nem tanto para outros, ou para o outro lado. Vamos esperar, porque assim como você de casa, eu sou daqueles que acreditam que a justiça tarda, mas não falha, embora, por outro lado, eu também reconheça que ela é bem seletiva. O Ministério Público denunciou o prefeito de Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, Marcos Vinícius da Silva, do PSDB, por tentativa de homicídio. O crime ocorreu durante a campanha eleitoral de 2016. Na ocasião, 2 rapazes teriam insultado o então candidato, que teria atropelado a dupla. Se condenado, o prefeito pode pegar até 14 anos de prisão. Marcos Vinícius da Silva informou que ainda não foi notificado, mas que se trata de um acidente de trânsito
como qualquer cidadão está sujeito e que estão tentando macular a honra dele com objetivos eleitoreiros. Os jovens atropelados também foram indiciados por difamação e injúria eleitoral. É muito estranho isso, sabe por quê? Olha que coisa estranha, ele atropela exatamente os caras que estão sendo acusados. Como é que você... Volta aí, deixa eu ver os... de difamação e injúria eleitoral. Ele atropela os dois caras que são indiciados por difamação e injúria eleitoral. Mas que coincidência, né, prefeito? Mas vamos esperar. Certamente que nós traremos aqui, na sequência desse processo todo, nós traremos mais notícias para todos nós e vamos saber o que de fato aconteceu, né, prefeito? É o que eu disse aqui agora há pouco, sabe, prefeito? Que é impressionante como todos negam tudo. Todos negam tudo, é impressionante. Aí tem conversa, tem áudio, e o escambau de Madureira, tem vídeo e tal, e os caras, não tem nada. Meu filho, sua voz aqui, não tem nada. Meu filho, você atropelou, não, acidente. Os caras negam tudo, mas naquela da justiça seletiva, uns vão, outros não vão, e aí a coisa vai caminhando nesse paizinho que não funciona para um lado, mas funciona bem para outros. Eita, nós, hoje é sexta-feira. 6 pessoas morreram neste ano por causa da febre maculosa em Contagem, na região metropolitana. Já são 86 casos confirmados da doença na cidade, que passou a realizar ações com os carroceiros. Isso porque os cavalos, eles precisam estar bem cuidados para evitar os carrapatos, que são o principal transmissor da febre maculosa, também estejam neles, atingindo aos animais. O Igor Calian conta tudo isso agora. Peço que você preste atenção, porque é um assunto de muita relevância. Veja aí. É neste ecoponto, na região nacional, em Contagem, que mais de 30 carroceiros trabalham todos os dias. Nos últimos meses, eles passaram a ter uma nova preocupação: o carrapato estrela, principal transmissor da febre maculosa. O seu Gilmar já está tomando alguns cuidados. O carrapato você tem que ter previsão com ele, entendeu? Cuidar do corpo, ver um carrapato, você tá agarrando você não tira ele arrancando, entendeu? Tenta tirar ele sem arrancar ele, para não ficar o ferrão. E cuidar. E não é para menos. Em Contagem, até o momento, 86 casos da doença já foram notificados. 6 pessoas morreram. A atenção dos carroceiros tem que ser redobrada, já que o cavalo é um dos principais hospedeiros do carrapato. Algumas ações preventivas estão sendo realizadas e uma delas é esta aqui, o banho de carrapaticida nos cavalos. O trabalho, organizado pela prefeitura, está sendo realizado a cada 15 dias. Este veterinário explica que o banho tem o objetivo de acabar com os carrapatos em todo o ambiente que os equinos frequentam. Esses banhos, eles não vão funcionar só fazendo esse ano. Isso aí é um trabalho a longo prazo, porque a população residual de carrapatos no ambiente é muito grande. Eles têm os mecanismos de proteção individual deles, né? A população de carrapato tem esse mecanismo de proteção. Então a gente tem que fazer nesse manejo a longo prazo, pegando aí os próximos anos. Por isso, um curso de capacitação foi realizado. Mais de 100 carroceiros receberam instruções de como realizar o banho. Para protegê-los das drogas antiparasitárias, que são tóxicas, e para poder fazer o banho de maneira adequada, para que a população ajude a controlar essa população de carrapatos e, indiretamente, controlar a febre maculosa também. Além disso, os carroceiros passaram por uma triagem onde foram entrevistados e tiveram sangue coletado para análise, onde será identificado se já tiveram contato com o vírus. Para eles, as medidas ajudam a manter a rotina mais tranquila. Cuidando dos cavalos, cuidando das cocheiras, que não é só os cavalos, você tem que cuidar das cocheiras, jogar um remédio nas paredes, entendeu? Para não deixar os carrapatos ficar dentro de casa. É isso aí, tiozão. Ô, gente, contar uma coisa para vocês aqui. Muita gente ganha vida, né? E vários filhos dos carroceiros foram educados e tal, com o trabalho dos carroceiros, né? Eu conheço em Divinópolis, por exemplo, um pai de família que educou os filhos trabalhando como carroceiro e tal. História até muito bonita. Mas me corta o coração ver esses bichos puxando carroça, vocês não fazem ideia. Eu sei o tanto que é importante para essas pessoas e tal. Claro que eu sei, poxa.
Isso mata a fome de muita gente, o serviço que é feito e tal. Mas me dá uma dor no coração que vocês não fazem ideia. Mas eu entendo perfeitamente. Ah, Ronaldinho Gaúcho agora, né? Dedinho nervoso aí. É. Ó, filhão. É, fica, filhão. É, mas então eu me corto o coração. Mas eu entendo. Mas me corta o coração, mas eu entendo. É a questão do cachorro correndo atrás do rabo, vocês estão entendendo? A história me comove de vida desses carroceiros, dos homens, né? A história me comove, mas me comove também o sofrimento do animal, gente. Eu não dou conta. Aí eu não consigo, eu estou igual a Glória Pires, eu não consigo emitir opinião sobre isso. Eu não tenho opinião formada sobre isso, porque eu fico que nem um cachorro correndo atrás do rabo ali. É a história dos tostines, do biscoito Tostines, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, eu não sei. Ai, papai, olha aqui. Mas me corta o coração. Me corta o coração também falar disso aqui, ó. Foi identificada mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale em Brumadinho. O corpo de Carlos Roberto Pereira foi encontrado a 8 metros de profundidade, envolto pela lama, mas intacto, inteiro. A identificação foi feita pela arcada dentária, já que não havia mais impressões digitais. 142 bombeiros continuam trabalhando na área da tragédia. 23 pessoas ainda não foram encontradas. Já se passaram mais de 5 meses desde que a barragem da Vale se rompeu. A morte de 247 pessoas já foi confirmada. Ontem nós trouxemos aqui para vocês a notícia de que teria sido de que foi encontrado mais um corpo. Hoje, então, esse corpo estava dentro do bolso, da roupa dele, da calça, tinha a identidade dele. Então, a identidade... Ah, mas a identidade está aqui, por que tem que fazer o exame, gente? Para confirmar. Então, fizeram o exame, confirmaram, e aí eu volto de novo naquela história dos pais do rapaz. Dos familiares, vai. Porque talvez ele nem tenha os pais dele aí, mas os filhos, a esposa, a namorada, os familiares como um todo. Porque é o seguinte, aconteceu a tragédia, vários corpos ainda, 23 corpos ainda estão desaparecidos, outros tantos foram encontrados, identificados e passaram por aquele processo que é natural quando um ente querido morre na nossa família. Vai lá, é velado, é enterrado. Aliás, eu acho essa questão de velar o corpo ali, um negócio extremamente maçante, extremamente maçante. Você fica ali, às vezes até 24 horas ou mais, num sofrimento absurdo, vendo aquele corpo ali e tal. Acho maçante demais, mas enfim. E aí, essas famílias que ainda não tiveram o corpo encontrado, seus familiares, e automaticamente identificados, eu acho que passa pelo subconsciente, ou fica no subconsciente, aquela questão de que um dia pode voltar. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Porque está desaparecido. Como você não tem a certeza que está morto, você fica com aquilo no subconsciente, que vai voltar. Só que aí o tempo passa 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5 meses, e aí, por mais que um pai, uma mãe, uma esposa, os filhos queiram que seja identificado, até para dar sequência no processo, né? Porque enquanto não identifica, a família não pode receber, por exemplo, uma indenização que está pleiteando na justiça, né? Então, aí os bombeiros que seguem trabalhando incansavelmente identificam o corpo e aí a família recebe. Então, sofreu no momento da notícia, sofreu por 5 meses, mas agora vem a confirmação. Aí, eu não queria estar na pele desses familiares desse rapaz. Aí que eu acho que o sofrimento vem mesmo. Aí que eu acho que a dor vem. Porque aí você vai ter certeza que está morto, aí você vai... Aí vem o processo, né? Do velório, do enterro. Gente do céu, é sofrimento demais para esse povo, não é não? Que perdeu essa gente toda nesse crime aí. Hoje eu não vou repetir não, porque estamos sem tempo.
aquele discurso meu de todos os dias quase aqui, né? Com as pessoas, os responsáveis e tal. Eu vou repetir mais umas 200 mil vezes aqui. Hoje eu não vou repetir porque não tem tempo, mas o sofrimento é muito grande. Parece um sofrimento que não acaba nunca. Para facilitar a identificação dos restos mortais das vítimas de Brumadinho, que já estão sendo analisados pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil, um novo equipamento começou a ser usado pelos peritos. Trata-se de um sistema robótico que automatiza a investigação em materiais biológicos. Além da agilidade, a ferramenta aumenta a precisão das análises de DNA. O equipamento é capaz de trabalhar com até 96 amostras ao mesmo tempo. Então, isso agiliza no processo. Ontem nós citamos aqui, depois de uma matéria falando sobre a retirada de algumas famílias, de uma zona de risco, da barragem de Itatiaiuçu e tal, nós falamos disso aqui. E eu falei, na verdade eu nem me lembro bem o que eu falei, né? Eu falei que da dificuldade de acordos, que essas famílias precisavam receber rapidamente porque vivem ali, construíram uma vida ali naquelas casas, etc, etc. E aí elas são retiradas, realocadas em hotéis, não é a mesma coisa, não é? Porque ficam nos hotéis e não dá para trocar o conforto, mesmo que sua casa seja muito simples, não dá para trocar por hotéis, etc e tal. Os moradores que foram evacuados, a ArcelorMittal nos informou que os moradores que foram evacuados em 8 de fevereiro já estão em casas temporárias alugadas pela empresa desde março, em Itatiaiuçu. Eles foram contemplados pelo termo de acordo preliminar assinado entre o Ministério Público e o Ministério Público Estadual, entre o federal e o estadual e a ArcelorMittal, para o atendimento emergencial às famílias. O documento abrange aspectos humanitários, econômicos, ambientais e técnicos, enquanto uma solução definitiva é estudada pelas partes. Agora que fique bem claro que depois que eu disse isso ontem, eu afirmei o seguinte: é melhor a medida preventiva, não exatamente com essas palavras, é melhor uma medida preventiva e tirar a população da zona de risco, mesmo que elas estejam sofrendo porque estão fora de casa, vivendo em condições que não são as condições ideais pelas histórias de cada família. Eu disse, antes isso do que deixá-las na zona de risco e depois seus familiares sofrerem a morte dessas pessoas. Mas, de qualquer forma, me faltava essa informação e eu acabei destacando. Agora está corrigido e vamos para frente, porque atrás vem gente. Vamos para o intervalo, 3 minutos e 55, 4h43, eu volto já. Não mude de canal, porque se mudar de canal, sua televisão vai queimar. Até já. Estamos de volta, são 4h47 na hora oficial do Brasil. Brasil, gente, Minas no ar, sexta-feira. Deixa eu contar mais histórias para vocês aqui, histórias do nosso cotidiano, histórias que mexem com a nossa imaginação, às vezes com um fígado, né? Quando você vê umas figuras igual eu mostrei agora há pouco aqui no programa, meu fígado vem parar aqui, ó, na goela, que eu tenho asco só de ver a imagem e ler o nome. Quem viu, viu. 1.200 peças de roupa de frio foram arrecadadas e doadas hoje em Belo Horizonte pela equipe da Band Minas. 4 instituições de caridade foram beneficiadas pela campanha do agasalho realizada pelo Grupo Bandeirantes no estado. Diogo Ramalho vai contar e daqui a pouco o assunto continua, porque a possibilidade de queda brusca de temperatura no final de semana aqui na região. Fala, Ramalho. Logo cedo, o coordenador de marketing do Grupo Bandeirantes começou a preparar o carro para cumprir a missão. Ajudar o próximo é muito bom, principalmente sabendo que é uma campanha que a gente faz todos os anos e que a cada ano ela está melhor. O engajamento das pessoas, o interesse das pessoas a cada ano está melhor. 4 instituições de caridade foram agraciadas com os agasalhos. Na campanha deste ano, foram arrecadadas 1.200 peças. Em 2018, foram 600 unidades, ou seja, mesmo com frio ameno,
o número de doações dobrou. O ouvinte da Band News ele tem uma preocupação, um carinho muito grande, sempre entrega as roupas em condições perfeitas, né? Roupas limpas, roupas novas, com etiqueta. Muitas vezes compram cobertores para doar esse calor que a gente tem que dar no inverno. Este é o terceiro ano da campanha que não deve parar mais. A resposta do ouvinte da Band News aqui de Belo Horizonte sempre foi muito grande. E esse ano ela foi simplesmente espetacular. Nos lares onde foram entregues as peças, era só gratidão. Esse tipo de iniciativa, de doação, é muito importante para que nós possamos levar um pouco de calor às pessoas também, um pouco de conforto. E elas precisam muito disso. Que é muito frio e idoso sente muito frio, né? Então é muito bom receber esses agasalhos que vai nos ajudar muito. São doações, mas algumas roupas são novas, inclusive com etiquetas. Dona Heloísa ficou feliz da vida. É uma maravilha. Deus te abençoe todos vocês, dando tudo, prosperidade, tudo de bom aí na terra. Ô, gente, preste atenção nisso que eu vou dizer aqui. Preste muita atenção, porque o assunto é muito sério. Uma frente fria vai derrubar os termômetros em Minas Gerais. Atenção, hein? Inclusive eu vou receber agora o meteorologista Lisandro Gemiak, que vai passar a previsão para o final de semana e também para a próxima semana. Lisandro, tudo bem? Opa, prazer te receber aqui. Lisandro, a informação é de que teremos uma queda brusca de temperatura, já acontece em outros estados, no seu estado, que é o Rio Grande do Sul, inclusive. A gente viu, inclusive, a entrada do Internacional, do Clube Internacional, né, numa ação social que eu achei fantástica. Abriu o ginásio do Gigantinho, que pertence ao Inter, tirou os moradores de rua, levou para dentro do ginásio colchão, cobertor para todos eles. O Grêmio, veja bem, o arquirrival do Inter, o Grêmio, entrou na mesma ação do Internacional e ajudou com 300 colchões, cobertores, etc. Aqui, quem dera que a gente tivesse os clubes interessados nesse tipo de ação, mas atenção aí, hein? Atenção aí, a prefeitura ainda dá tempo, hein? Abre o Mineirinho não está longe, mas pega aqui na região aqui, mais central, muitos moradores de rua, tem que fazer alguma coisa, porque a temperatura vai baixar, né, Lisandro? Vai baixar muito. A gente tem a expectativa, que com a entrada dessa massa de ar polar, que as temperaturas aqui na região metropolitana, as mínimas, alcancem até 7 graus, né? 7 graus de mínima? 7 graus de mínima. Aqui na nossa região, a máxima chegaria a quanto? A máxima chega em torno de 20 graus. Em torno de 20 graus. Gente, a máxima em torno de 20 graus. Principalmente no sábado e no domingo, né? Agora, no sul de Minas, por exemplo, Lisandro? No sul de Minas, a gente está com expectativa de temperaturas negativas, né? Então, muitas áreas com geada, né? Os agricultores devem estar todos prevenidos lá para combater o frio da forma principalmente que eles... as cidades ali de Maria da Fé. Sim. Maria da Fé sempre bate recorde negativo de temperatura. Maria da Fé e Monte Verde, a gente tem temperaturas, a gente está esperando -1, -2 graus lá naquela região. Meu Deus, que coisa. Agora, por que isso acontece, ô Lisandro? Por que é curioso, porque nós já tivemos períodos mais frios em anos anteriores. Esse ano, os períodos não foram tão frios, mas os dias em que o frio atingiu a nossa região, atingiu com um pouco mais de força e agora com muito mais força. É só para esse final de semana ou para a sequência da semana também teremos temperaturas mais baixas? A princípio só para o final de semana. A partir de terça-feira já começa a aquecer, um aquecimento gradual e ao longo da semana vai aumentando as temperaturas. E a tendência é de que após essa queda, nesse final de semana, nós tenhamos o aumento da temperatura e aí não baixa mais? Não, aí ainda eventualmente pode entrar outra massa de ar frio, né? Agora a gente está no inverno, né? Então no inverno sempre tem a constante entrada de massas de ar frio com características polares que vem pelo Brasil todo, né? Desde o sul. Algumas conseguem chegar até aqui, que vai ser o caso dessa, né? Então, eventualmente, dentro de 10, 15 dias, pode entrar outra massa e as temperaturas atingirem mínimos novamente. Então, atenção você do sul de Minas, o Lisandro Gemiak, que é meteorologista, dizendo que aí no sul de Minas pode chegar a -2, hein?
Monte Verde, a gente cita Monte Verde, inclusive é uma cidade turística, né? Estive lá no passado, aliás, esse ano, Monte Verde, Maria da Fé, uma cidade muito fria, aí Monte Sião e várias outras cidades da região. Muita atenção aí, principalmente com os moradores de rua. Atenção, prefeituras. Muita atenção com os moradores de rua. Aqui em Belo Horizonte, mínima de 7, máxima... Mínima de 7, mas eu lembro para o pessoal que mora aqui na região das montanhas em Nova Lima, ali a tendência é de que tenhamos temperaturas ainda mais baixas, né, Lisandro? Ali deve chegar em torno de 5 graus por aí. Né? Mas aí, logo no sábado, que tem a entrada do sistema, vai ter muito vento, então a sensação térmica deve ser de mais frio ainda. Ainda mais baixa. Ainda mais baixa. Normalmente, quando se chega a 7, 5, a sensação térmica dá para saber a quanto ela chega? Aí depende do vento, né? Então, o vento dá a sensação térmica mais baixa. Então, com o vento regular, a temperatura, a sensação térmica baixa muito, mesmo com temperaturas mais altas. Então, como diria minha mãe, japona na criança. Obrigado, Lisandro. Obrigado. Grande abraço a você, valeu demais, pode sair por ali. Lisandro Gemiac, que é meteorologista, falando aqui, inclusive, da queda de temperaturas. Eu falei aqui com o sul de Minas, né, a importância das prefeituras ficarem atentas, as igrejas também, a gente sabe que as igrejas também se engajam nessas campanhas, né? E muitas pessoas comuns fazem as campanhas. Se você tem aí a sua roupa, uma roupa que você não usa, uma blusa de frio que você não usa, cobertores, né, que também não são usados, colchões, dá uma força para o pessoal de rua também. Muito importante que todos nós nos engajemos nessa campanha aí, porque frio pelo menos até lá para terça-feira, tá certo? Pessoal, vou falar agora, falando em campanha, sobre uma campanha muito legal que está sendo feita para arrecadar fundos e garantir a recuperação da cadelinha Ária, que foi resgatada após ter sido atropelada na Avenida Amazonas, aqui em Belo Horizonte. O motorista que atropelou a Ária não prestou socorro, mas o Leandro Nunes, que é do nosso departamento de marketing aqui, resgatou o cão, está arcando com os primeiros gastos da recuperação, os gastos com a internação, medicamento, lar temporário, além da cirurgia que precisa ser feita, elas chegam a R$7 mil. A Ária é uma cachorrinha especial, que não tem os movimentos das patinhas traseiras, né? E é uma graça a cadelinha, olha aí. É extremamente dócil, sendo muito bem cuidada pelo nosso querido Leandro. E se você quiser contribuir para a campanha, participe da vaquinha online. Qualquer valor, R$1 que pingar lá já ajuda, hein? Ao final da recuperação, a gente vai mostrar, inclusive, aqui no Brasil Gente, a evolução da cadelinha Ária. Se você quiser adotar a Ária, pode chamar no nosso BandZap também, se pretender adotar. Chama no 99772, está aí no canto alto da tela, 99772-7663. Para você fazer a doação, no BandZap também, a gente manda para você o link. Então entra no BandZap, pede o link, a gente manda para você. Entra lá, R$1 que você puder doar, já ajuda demais. E se você quiser adotar a Ária, entre em contato conosco também no BandZap, que você vai ter um anjinho aí, de 4 patas na sua casa. Vamos para um rápido intervalo, gente. Chegamos ao final de mais uma edição do Brasil Gente. José Luiz da Atena está copiando meu cabelo. Vem daqui a pouco destacando informações e notícias de São Paulo e de todo o Brasil. E segunda às 4 a gente está de volta. Bom final de semana, manga de camisa na criança. E segunda a gente volta. Um abraço, tchau, meu povo.